Nossa, o auditório cheio. Eu acho que eu nunca falei para um grupo tão grande, né? Para mim é uma satisfação enorme. E vou começar primeiro me apresentando. O título da palestra é Da Escravidão Colonial aos Remanescentes de Quilombo, um capítulo pouco conhecido da história de Guarapari. É um resumo de uma trajetória de pesquisa que eu venho encarando já há uma década, assim, e aí eu fiz um resumo para poder discutir e conversar hoje aqui com vocês. Mas antes da gente iniciar o tema da nossa conversa, eu gostaria de pontuar 3 coisas. A primeira é ressaltar o importante trabalho de resgate da memória e da história local feita pela Associação Amigos do Patrimônio de Guarapari. Nossa cidade tem suas origens no passado colonial e iniciativas como essa servem para despertar o interesse, servem para contribuir para o debate e também gerar conhecimento. Afinal, aprender nossa história é essencial para gerar pertencimento e promover iniciativas de preservação dessa história e de seus patrimônios materiais e imateriais, que apesar do descaso público, ainda resistem. Então, gostaria de iniciar, a nossa conversa hoje parabenizando a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. A segunda é me apresentar, mas não de uma forma como a gente se apresenta, geralmente uma palestra academicamente, isso depois vai estar no slide. Mas eu gostaria de me apresentar como sou, filha de Guarapari. Eu sou nascida e criada em Guarapari, no centro antigo da cidade, no Morro do Atalaia. Passei minha infância toda perambulando pelo posto Jesuítas, pelas ruínas, a igrejinha antiga, a grutinha de Santana, o cemitério, a Casa da Cultura, a Biblioteca Municipal, inclusive que numa época onde a gente não tinha internet, era a única forma de eu poder fazer as pesquisas e desenvolver os meus trabalhos escolares, brincando na feirinha hippie, onde inclusive minha família trabalhava também. Então eu cresci ouvindo as histórias dos mais velhos sobre os centros antigos, sobre a presença jesuítica naquela região, inclusive sobre a famosa lenda da Pedra Rolou. Não sei se vocês, eu imagino que são de Guarapari, já devem ter escutado falar, a questão de que num dia de tempestade se soltou do alto do morro, lá no Morro do Atalaia, uma pedra e caiu no mar. E essa pedra teria fechado uma lendária, uma também lendária passagem que ligava a igreja matriz, a antiga igreja matriz, ao canal. Essa seria, dizem que os jesuítas tinham construído essa passagem subterrânea para vigiar o lugarejo e proteger de possíveis ataques. Aliás, é curioso destacar que o nome Atalaia, dado àquela região, significa aquele que vigia, a sentinela, que está ali para proteger. E o morro, ele é, até hoje, a última barreira de proteção da nossa cidade em relação ao alto mar. Então, eu cresci vendo, abrindo até um pouco assim a minha intimidade, mas eu cresci vendo meu pai escavar o nosso terreno em busca desse túnel e dos tesouros que os jesuítas teriam deixado ali enterrados, ao fugir, já que nossa casa está localizada no suposto local onde a pedra rolou. Fiz prezinho na saudosa escolinha Vovó Magnólia, estudei no Rui Barbosa, do 1º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, convivendo diariamente com a inigualável dona do Si. Ou seja, eu estou falando tudo isso para mostrar que toda essa minha história pessoal, ela se confunde com histórias de tempos tão remotos do lugar que eu nasci. E isso foi determinante para a minha escolha profissional, em ser historiadora e também professora de história. E hoje eu me sinto muito honrada em poder fazer aquilo que eu gosto e ainda mais ter como objetivo de estudo a história local e divulgar Guarapari. Ainda que academicamente, através das minhas pesquisas, eu tenho tido a possibilidade de divulgar a história de Guarapari, para o Brasil e para o mundo. Por isso, estar aqui hoje é uma grande satisfação para mim, que amo, respeito e valorizo a nossa história.
sobretudo porque tive acesso a informações que despertaram em mim o sentido de pertencimento. E eu acredito que só somos capazes de preservar aquilo que conhecemos e nos identificamos a partir do momento que a gente conhece. Então, esse é o primeiro passo para a gente pensar em discutir a preservação da história de Guarapari. Porque para a gente preservar, a gente precisa ter uma identificação, a gente precisa conhecer, né? Então, nós estamos aqui hoje para isso. E iniciativas como essa são muito importantes. E eu agradeço a oportunidade de dividir com vocês as pesquisas que eu tenho realizado, cujo tema central é a escravidão colonial. E desde já, deixo meu agradecimento pelo convite, a todas as pessoas que vieram e aos que vão acompanhar online também pelo Instagram da AMIG. A terceira coisa que eu queria falar com vocês, antes da gente iniciar, é que todas as informações apresentadas, elas são resultados de pesquisas acadêmicas, a nível de mestrado e doutorado, realizadas tanto no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, quanto de outros institutos de pesquisa, né, feitas por mim e por outros estudiosos, porque existem vários estudos hoje em dia, né, da arqueologia, das ciências sociais e da história, que por mais que às vezes não é especificamente sobre Guarapari, mas traz informações que são relevantes para a gente poder conhecer um pouco mais, né, a história do nosso município. E essas informações que eu vou apresentar, elas vêm de onde? Elas vêm, né, de uma documentação oficial que se encontra sob a guarda de arquivos públicos, né? O historiador, ele trabalha utilizando fontes, que a gente chama de fontes primárias, que são documentos, e a partir do nosso contato com esse documento, né, da interpretação, da contextualização com que ocorria em uma determinada época, é que a gente consegue escrever, né, sobre a história. Então, essas informações que eu vou trazer, elas foram retiradas, né, de documentações que se encontram no Arquivo Histórico Ultramarino, que é um arquivo que guarda a história da colonização portuguesa no Brasil, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que é um arquivo português, no Arquivo Nacional Brasileiro e no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Fiz questão de falar isso porque, para não parecer que são coisas de opinião, né? De fato, estamos trazendo fatos para vocês, né? Fatos históricos, para que a gente possa conhecer e debater também. Outra coisa, antes de iniciar, é que nós, né, no mundo acadêmico, a gente gosta de falar muito, a gente acaba se empolgando, então não sei se vocês percebem que eu estou olhando aqui, é que eu escrevi a minha fala, nós temos esse costume de escrever a fala para que a gente consiga manter uma linearidade, né, não se estender e sair do tema. Então, vira e mexe, eu vou estar olhando aqui para fazer a leitura, mas não se preocupe que não será nada maçante, tá? Nós ficaremos aqui mais ou menos umas 2 horas, só vocês sentados aí e eu falando aqui, tá tranquilo? Tô brincando, gente, no máximo uma meia hora. Mas aí, então, pode passar o slide, por favor, para eu poder começar. Agora, fazendo uma apresentação mais formal, né, do ponto de vista profissional, hoje eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História da UFES, onde eu desenvolvo pesquisa sobre o principal governador do período colonial aqui do Espírito Santo, chamado Francisco Alberto Rubim. E esse governador, ele teve uma importância muito grande na história de Guarapari, porque eu vou contar hoje para vocês sobre as revoltas de populações escravizadas que ocorreram em nosso município, e foi durante o governo, né, dessa pessoa, do Francisco Alberto Rubim. E sou mestre em História, né, e inclusive as informações que eu venho compartilhar com vocês hoje são resultados da minha pesquisa de mestrado. E também desenvolvo projetos históricos culturais atualmente, junto à Associação Remanescentes do Quilombo Alto Iguape, né, que fica conhecido como as Goiabas, né, lá no Alto Iguape, entre Iguape e Buenos Aires. Antes de começar, alguém conhece aqui o Quilombo? Já? Sim, mas poucas pessoas. Mas alguém já visitou lá? Não, né?
assim, já conheceu, né? Porque o que eu acho muito incrível é que eu sou nascida e criada aqui e eu fui ouvir falar do Quilombo quando eu não morava em Guarapari. Inclusive, um dos fatores que me fez voltar para Guarapari foi o fato de estar desenvolvendo essa pesquisa sobre as revoltas escravas e eu queria estar aqui para poder, né, ver, conhecer a localização, né, a realidade da comunidade. Então, é algo que desde que retornei e que finalizei minha pesquisa, eu busco divulgar, né, porque nós temos aqui em Guarapari um patrimônio imaterial gigantesco, né, que guarda uma parte importante da história do Brasil e muitos de nós não conhecemos, né? Então, hoje vai ser importante porque vocês vão acabar conhecendo um pouquinho e espero que todos em breve, né, possam visitar a comunidade, que serão muito bem-vindos. E a importância, né, da amiga, eu já falei quem sou, de onde vem essas informações e a estrutura da apresentação. Para eu não chegar aqui falando direto sobre as revoltas e tal, inicialmente, a primeira parte da minha apresentação, eu vou fazer um breve histórico sobre Guarapari no período colonial, mas breve só mesmo para contextualizar a existência dessas fazendas escravistas. Após isso, eu falo sobre a série de sublevações, de revoltas escravas que ocorreram, né, que levam o título de República Negra. Depois eu apresento para vocês um inventário, que foi um trabalho junto a uma documentação que nós descobrimos no cartório de primeiro ofício Rei Simões, aqui de Guarapari, que trata, né, de um mercado de compra e venda e cartas de liberdade, né, de escravos no final do século XIX. E finalizo a apresentação apresentando, né, falando um pouquinho sobre o Quilombo hoje e os projetos que têm sido realizados na comunidade. Pode passar para o próximo slide. Bom, vamos lá. Bom, sobre Guarapari. A ocupação do território, onde hoje se localiza o município de Guarapari, remonta a mais de 4.000 anos. Isso mesmo, gente, não estou começando a falar da nossa história junto com os jesuítas. Estou retornando com vocês lá na pré-história. Por quê? De acordo com estudos arqueológicos recentes desenvolvidos na região, foi possível identificar vestígios da presença dos chamados sambaquis. O que são esses sambaquis? Na língua tupi-guarani, significa amontoados de conchas, como se fossem espécies de montanhas mesmo, que ao passar você olha, você acha até que é uma montanha natural, né? Mas na verdade não, foi algo produzido artificialmente, né, pela interferência humana. E aí, quem eram, né, esses sambaquis? Os sambaquis eram espécies de montanhas feitas de restos de concha, de peixes, de pequenos animais, de artefatos de pedras e até sepultamentos humanos. Esses vestígios foram deixados por povos caçadores, coletores, pescadores. Aqueles povos ainda que estavam ali naquela mudança de serem nômades, ou seja, viver migrando de um lugar para o outro, até se tornar sedentário, passar a ter uma moradia fixa. Estou falando bem lá no início, né, da história da humanidade. Então, Guarapari, existem vestígios, né, e existem pesquisas hoje que comprovam que a nossa ocupação ela remonta a esse período da pré-história. E aí, os sambaquis, eles resistiram ao tempo e à ocupação urbana e são encontrados ainda hoje no município de Guarapari, nas localidades de Una, que fica entre Setiba e Santa Mônica, Concha d'Ostra, que fica ali próximo após o bairro Kubitschek, né, e Camurugi. Aí eu achei um trabalho, né, de vários autores, onde eles trazem esse mapa e mostram, né, um mapa aéreo da cidade, e aí na pontinha ali em vermelho, não sei se vocês conseguem ver, está referenciando Concha d'Ostra, e mais lá para cima, próximo ao nome da legenda, seriam os dois sambaquis de Una. Nesse aí não mostra o de Camurugi, mas isso é algo, né,
já são evidências dessa ocupação. E ao lado, coloquei uma imagem desse mesmo trabalho, mostrando, né, o que seria esses sambaquis, esses amontoados de conchas e esses artefatos que foram encontrados. E o que eu acho mais curioso ao ir tão fundo, né, no início da ocupação do nosso município, digamos assim, é pensar o quanto a tradição sambaqueira resistiu, ainda que a gente não conhecesse ela. Por quê? Porque nós continuamos fazendo a coleta do sururu, das ostras, mariscos, a pesca, né? Todas essas atividades, elas servem ainda hoje de fonte de renda para inúmeras famílias nativas e faz parte da nossa culinária também, né? Então, de certa forma, nós aqui ainda temos muito desses povos sambaquinhos. E após os sambaquis, pode passar para o próximo slide, por favor? A região ela teria sido ocupada, né, por diferentes povos, diferentes nações indígenas, inicialmente da tradição Una, provenientes do atual estado de Minas Gerais. Depois vieram para cá, né, indígenas da tradição Aratu, provenientes do atual estado da Bahia. E finalmente ocupada por indígenas do tronco linguístico tupi-guarani, em especial os tupinambás, né, que eram os famosos canibais, né, praticantes da antropofagia. E aí que inclusive contribuíram para a expulsão dessas outras tribos, desses outros povos indígenas que haviam na região. A gente sabe disso graças aos vestígios arqueológicos que foram deixados na passagem, né, por esses povos. Faço até um parênteses para mostrar para vocês a importância, né, das ciências. No caso, a história é uma ciência, né, é uma área de conhecimento. E ela depende, nós, para fazermos nossas pesquisas, nosso trabalho, a gente depende muito também de ciência, de outras ciências, como no caso da arqueologia, né? Para a gente poder estudar e conhecer esses tempos tão remotos, tempos antes da invenção da escrita, que o historiador geralmente ele faz história tendo o quê? Uma fonte, um documento, né? Mas como estudar esses povos agráficos, né, que viveram antes da invenção da escrita? Então a arqueologia, a paleontologia são outras ciências que auxiliares, né, acabam auxiliando o trabalho do historiador, auxiliar para o historiador, é claro. E aí, além desses também, é preciso destacar que nos relatos dos colonizadores, eles também mencionam a presença de indígenas do tronco linguístico Matrogê, como Goitacazes, Puris e Boruns. Partindo agora para a formação mesmo, né, dos nossos aldeamentos aqui em Guarapari. A formação de aldeamentos em Guarapari foi resultado de acordos realizados entre o donatário da capitania Vasco Fernandes Coutinho e lideranças indígenas, Temiminós, né, onde tem um grande líder chamado Cão Grande, que é né, de acordo com os relatos que nós encontramos até agora, foi um dos precursores da ocupação aqui na região. E o outro, né, o segundo, seria uma liderança tupiniquim, que é o Pirau Big, também conhecido como Peixe Verde. E, inclusive, um dos primeiros nomes do aldeamento aqui teria sido a Aldeia do Peixe Verde, em referência, né, a esse cacique, a essa liderança indígena. E quando isso ocorreu? Por volta de 1556 a 1558 é que iniciaram, né, essa formação desses primeiros aldeamentos. A gente não pode dizer que nessa época foi fundada, né, a aldeia de Guarapari. Por quê? Primeiro era um acordo. Para a aldeia ser fundada, tinha que ter gente primeiro morando. Então, eles vão, né, se organizando, essas tribos vão se organizando, sendo intermediadas pela presença dos jesuítas, né? E aí, posteriormente, em 1569, o conhecido, né, padre José de Anchieta, ele chega à capitania do Espírito Santo e ele é encarregado de examinar o estado de todas as aldeias e de fundar novos aldeamentos, né? Aí que, inclusive, um deles seria Guarapari. Possivelmente,
A gente fala possivelmente porque em história, gente, nós trabalhamos com o que as fontes nos dão de informação. Não temos como voltar ao passado e ver o que de fato aconteceu. Então a gente trabalha, né, com possibilidades, com hipóteses. Possivelmente foi a partir dessa data, 1569, né, que iniciou a construção da pequena capela em residência para os padres em missão, que é a nossa antiga matriz, para que os índios recebessem o sacramento, né? E que depois se tornou a antiga matriz de Nossa Senhora da Conceição. Essa sim, ela foi inaugurada, de acordo com os relatos que constam, inclusive, em peças deixadas pelo próprio José de Anchieta, no dia 8 de dezembro de 1585. E essa data é considerada por historiadores capixabas que vieram antes de nós, né, um marco de fundação do aldeamento. Faço até aproveito como é um tema que tem sido bastante debatido, eu até concordo com isso, com 1585 ser o marco, porque embora antes a região ela já estava começando a ser habitada, não havia ainda um padre designado para o lugar. E só era considerada aldeia a partir do momento que tivesse essa designação. Até então, mesmo com os aldeamentos lá do Cão Grande, do Peixe Verde, vinha um padre da aldeia de Nossa Senhora da Conceição, que hoje em dia é o município da Serra, para fazer a visitação aqui. Que muitos de vocês, né, que fazem parte da associação, já devem ter escutado falar que era o padre Diogo Jacome. Mas até então, institucionalmente falando, pensando num projeto colonizador, numa organização formal, ainda não havia, né, uma aldeia. E o marco, de acordo com toda essa documentação, seria em 1585, com a inauguração da igreja. Por isso que aquela igreja ela é tão importante, a nossa igreja matriz, não só por guardar toda essa história, mas por ter uma representação à época política também, né, de mostrar que o lugar ele estava sendo elevado, né, a algo maior. E aí eu coloquei essas imagens, né, elas estão disponíveis no site do IBGE, para quem tiver interesse, inclusive tem várias outras imagens históricas sobre Guarapari, né? Aqui a primeira, o posto dos jesuítas, e olha que legal, a região antes da ocupação, né, dá para ver a igreja lá atrás, hoje em dia tem um monte, tem prédios, casas e tal, e no outro a igrejinha, né, a nossa antiga matriz Nossa Senhora da Conceição, com a praça na frente. A formação de aldeamentos, ela teve forte relação com a presença da Companhia de Jesus, representante do catolicismo nos trópicos, né, que foi um dos importantes instrumentos de colonização no Brasil e que tem forte repercussão sobre a cultura local até hoje. E foi a partir desse período, entre 1588 a 1592, que ocorreu. Então, depois que a igreja foi fundada, depois que possivelmente, né, a aldeia já estava constituída, vem para Guarapari um homem, um castelhano, não, um espanhol, chamado Marcos Fernandes Monsanto. E o Marcos Fernandes Monsanto, ele foi responsável pela instalação dos primeiros engenhos açucareiros aqui, né, na então aldeia de Guarapari. Ele e seu filho, Luiz Correia Monsanto. Na época, né, essa aldeia pertencia à Vila do Espírito Santo, que é a atual Vila Velha. E os engenhos eram São Tiago, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora do Rosário e um na localidade de Perocão. Eu acho bem curioso isso, porque traz todos os nomes dos engenhos, mas na documentação não fala o nome do engenho que era de Perocão. Mas é bom que já mostra que desde aquela época, né, havia aquela localidade, que inclusive é uma das localidades de ocupação mais antiga do nosso município. Segundo consta a documentação oficial, os engenhos dos Monsantos, no início do século XVII, então eu estou falando aí de 1601 para frente, contavam com a presença da mão de obra de africanos e indígenas escravizados.
Então é aqui que a gente está chegando no meu tema mesmo, né, que eu quero trabalhar com vocês hoje. A entrada, né, de africanos no nosso atual município, ela ocorreu no início do século XVII, a partir da instalação desses engenhos açucareiros. E é curioso que eles foram engenhos bastante produtivos e que exportavam açúcar e aguardente diretamente para Portugal. Isso é algo que me chama muita atenção, que eu faço pesquisa sobre o Espírito Santo no período colonial, e nessa época o Espírito Santo ele não tinha exportação direta para Portugal, tinha que intermediar para a Bahia e da Bahia ir para Portugal. E é curioso porque Guarapari. Então mostra a importância, né, do lugarejo aos olhos da coroa portuguesa. Aqui chegou a produzir e tem engenhos nesse período inicial de um vulto significativo, porque quando a gente vai estudar, eu imagino que vocês devem lembrar lá do período de colonização, da economia açucareira, aí a gente sempre fala o quê? De Pernambuco, São Vicente, um pouquinho em Salvador, mas aqui também, né, teve um momento de um grande desenvolvimento econômico, que não se sustentou, mas ocorreu. E então, é a partir da instalação desses engenhos que a gente começa, né, a falar sobre o que eu denominei como um capítulo pouco conhecido da nossa história. Pode passar. Aí a gente entra, né, na República Negra. O que acontece, pessoal? Vou colocar, só para situar a imagem desse livro, né, Revoltas Escravas do Brasil, de João José Reis e Flávio dos Santos Gomes, publicado pela Companhia das Letras. É o meu maior orgulho, né, que coroou até agora a minha trajetória acadêmica. Eu fui convidada pelos autores para publicar nesse livro um capítulo, né, onde eu estou levando essa história que eu estou contando aqui para vocês, né, para o Brasil. Nesse livro tem um capítulo sobre a República Negra. Então fica, né, ele é vendido físico, online, para quem tiver interesse depois de aprofundar, né, os conhecimentos, e aí eu coloquei para ilustrar. Mas vamos lá. A instalação dos engenhos açucareiros por Marcos Fernandes Monsanto ocorreu durante o período da União Ibérica, isto é, né, o período quando Portugal esteve sob o domínio da Espanha. Com a separação das coroas, em 1640, o Monsanto e a sua mulher, eles tiveram que voltar para a Espanha, em decorrência da lealdade ao rei espanhol. Ou seja, eles tinham vindo para cá, instalado os engenhos aqui, estavam, né, lucrando bastante, mas eles eram espanhóis. Então, a partir do momento que Portugal volta até a posse, a sua independência, esses dois eles são expulsos. Você tem que ou jurar lealdade ao rei de Portugal ou da Espanha. Eles mantêm a lealdade, né, e são expulsos. E aí, o que acontece com essas fazendas, né, aqui de Guarapari? Elas foram confiscadas pelo donatário da capitania com a chancela do rei, né, Dom Afonso VI. Ou seja, essas fazendas passaram a pertencer ao rei de Portugal, né? Isso também é algo bem curioso. Após um período, olha, eles retornaram em 1640. Após um período, os bens voltam aos familiares de Monsanto, sendo passado através das gerações, até que em 1732, aí já estamos chegando no início do século XVIII, parte daqueles engenhos, as chamadas Fazenda do Campo e Engenho Velho, passaram a pertencer ao acerdiago, que é uma dignidade, né, um título eclesiástico, Antônio de Siqueira Quental. Então, essas fazendas lá desse cara vão passar para esse padre, Antônio de Siqueira Quental. Foi uma pessoa importantíssima para Guarapari durante o século XVIII. Mas antes de eu continuar falando sobre ele, gostaria apenas, né, de situá-los. A Fazenda do Campo estaria, né, possivelmente hoje localizada mais ou menos naquela região onde nós temos o posto Tigrão, lá na BR-101, na parte da frente, né? Esse é um trabalho que seria um sonho realizado, a gente conseguir fazer um mapeamento para ter uma noção, através de documentos, qual era a extensão dessas fazendas, né? Tem
alguns pesquisadores locais que falam que elas chegavam até Muxaba. Eu não acho que chegaria até tanto, não. Mas eu imagino que elas peguem pela documentação até ali aquela região que tem o bairro Nossa Senhora da Conceição, toda aquela área ali, né, onde nós tivemos também, lá no período que eu estava falando dos indígenas, a chamada Aldeia Velha. Então, ali naquela região, provavelmente era onde tinha a fazenda do campo. Já Engenho Velho ficava do outro lado, né, aonde hoje pegaria aqueles bairros, São José, aquele ao lado do São José, São Gabriel, indo mais para frente ali, chegando até Camurugi, uma região que eu infelizmente não conheço, mas eles chamam de Machinda, né? Tem gente que fala que chegava até o Lameirão. Então, é legal falar isso com vocês, para quê? Para situar a imponência dessas fazendas, né? Que pegavam parte significativa, né, dessa área, digamos, mais afastada do litoral de Guarapari, essa área mais rural. E aí, então, voltando a falar desse padre, né, o Quental. Ele era reconhecido pelas pessoas que viveram na mesma época como um homem discreto, virtuoso, que dedicou toda a sua vida à obra religiosa. À sua custa, ele garantiu a subsistência da matriz Nossa Senhora da Conceição, a nossa antiga matriz, e também da capela Nossa Senhora do Rosário, né, que é curioso. Nossa Senhora do Rosário é uma divindade muito cultuada pelas populações, né, africanas. Então, mostra o peso que tinha essa população já nessa época aqui no município. E o que acho mais curioso ainda é o fato de não ter indicação de onde ficava essa capela, né? Mas, assim, quanto mais a gente pesquisa, mais dúvidas vão surgindo, né? Quão rica é a nossa história. E aí, ele sustentava essas duas igrejas diante da pobreza, né, dos habitantes desse lugar. Então, se Guarapari começa ali na sua história um pouco com o auge da economia açucareira, depois no século XVIII já não vai ser, né, tão assim, vai ser uma vila mais, digamos, mediana em termos de economia. Ao falecer, ele chegou aqui em Guarapari em 1732, ele morre em 1769. Quando ele morreu, o que ele fez? Ele pegou toda a riqueza dele, e era muita coisa, viu, gente? Tem um inventário dele que mostra a escravaria que ele tinha, as fazendas, os bens com peças de prata, ouro, relíquias religiosas, descreve inúmeras relíquias que possivelmente decoravam a igreja matriz, que também se perderam, né? Todos esses bens ele pega e faz o quê? Ele deixa em testamento para o Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, ele deixa para a igreja. Só que no mesmo ano que ele morreu, isso era algo muito comum, das pessoas morrerem e deixar a sua herança para a igreja. Inclusive, é até engraçado na documentação, que alguns colocam assim: quero que reze tantas missas para mim, depois que eu morrer. Já deixava os bens para que, né, tivesse isso. Os dias de festa, os dias de santo, da sua devoção, eles pediam, né, para que rezasse pela alma. E aí, era muito comum. Mas, nesse mesmo ano, 1769, Portugal estava sendo comandado por um ministro que ele já não era não dava tanta abertura à igreja, ao poder e à interferência da igreja católica, que foi o famoso Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal baixou uma lei lá em Portugal proibindo que deixasse a herança para a igreja. Então, o que acontece? Se o padre morreu e deixou tudo para a igreja, e agora não pode, o que vai acontecer com essa, né, vasta riqueza que ele tinha, que incluía pessoas? E aí que vai entrar o quê? Um longo processo testamentário que iniciou em 1769 e vai se desenrolar até 1805. Foram mais de 40 anos desse processo,
né? E é durante esse desenrolar desse processo que vão ocorrer, né, essas revoltas de escravizados aqui na vila de Guarapari. E aí o que acontece? Em 1805, surge lá em Portugal sobrinhos desse padre que reivindicam a herança, né? E eles vão acabar conseguindo, né, ter o direito dessa herança. E chama atenção no testamento de Quental uma carta deixada em anexo, na qual ele afirmava ter mais de 200 escravos e pedia que os sustentassem e vestissem, tratando-os com amor e caridade, e que não os deixassem solteiros, pois, ao favorecerem o matrimônio, estariam evitando a pobreza. E isso foi algo muito peculiar. Por quê? Porque, de certa forma, o padre Quental contribuiu para a formação de famílias escravizadas, que passaram a ter uma estabilidade muito grande na região, né? E aí, o que vai acontecer? Quando eu estava pesquisando esse processo, foi muito curioso eu pensar. O padre morreu em 1769. Só em 1805 é que os herdeiros vão ganhar, né, as fazendas. Por que aquela população escravizada continuou ali? Por que eles não fugiram, né, não foram para outro lugar, não se libertaram, não fundaram um quilombo? E uma das respostas está nessa própria estabilidade familiar que eles tinham, né, nessa ligação do lugar, onde muitos tinham nascido ali, nascidos no cativeiro e nascidos naquela região. E aí, durante o processo, gente, só um minutinho aqui, ó. Durante o processo que envolveu a herança do Acerdiago, Antônio Quental, seus bens, as fazendas e a escravaria ficaram sob a tutela de administradores, que atuaram entre 1769 até 1799, quando da nomeação do último administrador que se tem notícia. Na documentação eu consegui mapear todas as pessoas, tem o nome de todas as pessoas que administraram essas fazendas, e o último nomeado foi até 1799. Então, 5 anos antes dos herdeiros ganharem o processo, já não tinha ninguém administrando aqueles bens. E a quem pertencia as fazendas durante todo esse período do processo? A coroa de Portugal. Então, essa parte, né, de Guarapari, que é relativa às fazendas, ela pertenceu ao rei de Portugal durante 2 vezes ao longo de sua história. E, ao que parece, a atividade produtiva continuou nas fazendas, porque tem também nos relatórios os dados do que era produzido, do que era vendido e tal, toda essa questão, né, financeira. Mas, diante da longa disputa que se travou em torno da herança de Antônio, por que os escravos continuaram nas fazendas? Por que não aproveitaram a situação e fugiram? O modo como essa escravaria estava constituída propicia um melhor entendimento acerca da continuidade dos cativos daquelas terras. Pode passar o slide, por favor. E aí eu vou mostrar para vocês, eu trouxe os dados. Aí, eu trouxe os dados mostrando por quê. Só falar, né, acaba que a gente não tem falado da escravaria, era grande, tinha mais de 200 escravos. E quando eu uso esse termo, gente, escravos é como categoria histórica, né? Hoje em dia a gente usa mais o termo escravizado, porque ninguém nasce escravo, né? Mas a pessoa, ela é sujeita a um processo de dominação. Mas como na pesquisa a gente usa esse termo, é por isso que eu falo, mas sempre que eu vou me corrigir e falar escravizados, que é o termo que nós usamos hoje em dia e é o mais correto. Mas aí eu trouxe esses dados para a gente ter noção dessas pessoas, né, de como que eles... Você falou que eles não saíram, eles estavam realmente livres mesmo, os escravos? Não, nós vamos chegar nesse ponto. Não estava, mas tinha uma certa liberdade, mas não era uma liberdade do jeito que você, né, que você pensa assim. Eles continuavam sendo escravos como categoria. Sim, mas eu vou te responder. E aí o que acontece, pessoal? Os dados que se tem sobre a escravaria das fazendas do Campo e Engenho Velho
são provenientes de um inventário feito por um ouvidor em 1792. Nessa época, Quental morreu em 1769, ele tinha 200 e poucos, né, escravos. Em 1792 já tinha um contingente de 415, né, pessoas escravizadas distribuídas nas duas fazendas. E o inventário, ele é riquíssimo, porque ele traz informações como nome, idade, distribuído por grupos familiares, né? Questões físicas, designativos de cor, porque também tem categorias, né? Quando a gente vai aprofundando o estudo da história, tem categorias, né? Existe o africano, né, que era chamado de mulato. Existia o crioulo, que era quem? Que era o descendente africano, que hoje em dia a gente já usa o termo, nascidos no Brasil. Existia o pardo, né? Então havia todas essas categorias, e no inventário tinha esses designativos também de cor, o ofício, qual era a função de cada um, né, e o valor. Aí eu trouxe aqui para vocês esses gráficos mostrando. Na fazenda do Engenho Velho, que é esse primeiro gráfico aqui, haviam 151, né, pessoas escravizadas, sendo que desses 94,7 estavam arranjados em grupos familiares. Ou seja, gente, quase 100% ali estava distribuído em família. Então, isso contribuiu para uma certa estabilidade, né, dessa população. E é curioso também, porque hoje em dia na historiografia já é muito comum a gente falar sobre a questão da família escrava. Mas o próprio fato deles poderem constituir família, para a mentalidade da escravidão da época, era um certo direito negociado, né, uma conquista que aquelas pessoas tiveram de poder constituir família. E aí, eles estavam arranjados em 30 famílias, tendo em média 4,8 pessoas por família. Aí aqui está pequenininho, não vai dar para a gente ver direito, mas eu coloquei dividido em famílias. Famílias nucleares, que é aquelas que têm um núcleo, o pai, a mãe e o filho, né? É esse primeiro de laranja. Então percebam a estabilidade, né? Eram famílias estáveis. A mais da metade era esse tipo de família. E tinha as patrifocais, aquelas que tinham o pai e o filho, né? As matrifocais, que tinha a mãe e o filho. As famílias extensas, que às vezes incluíam agregados, avós, tios, né? A parentela. Havia também casais sem filhos, pessoas solteiras e viúvos. Então, só para vocês entenderem aí a distribuição dos dados no gráfico, né? Mas nas duas fazendas, a unidade básica, que é pai, mãe e filho, é o que prevalecia. Então, isso mostra, né, que eles formavam uma comunidade mesmo, né, fortalecida. E aí, na fazenda do campo, haviam 264 escravizados, no qual o percentual é até maior. 97,4 deles estavam reunidos em 55 arranjos familiares e por volta de 4,6 pessoas por família, né? Diante do que for exposto, percebe que esse contingente das fazendas do campo em Engenho Velho estavam em um lugar favorável à formação de famílias e laços parentais. Isso era algo que já vinha desde, né, do senhorio do padre, que pediu, e provavelmente os administradores não interferiam nesse direito conquistado pelos escravos, porque se interferisse nesses direitos conquistados, isso também era um fator de gerar revoltas, né, de gerar fugas. Então era importante, nessa relação de dominação havia também um quesito da negociação, né? Isso várias pesquisas históricas já têm mostrado, né? E eu acho muito interessante, e é nessa vertente que eu trabalho, porque para mostrar que a pessoa escravizada, ela não estava ali apática, ela conseguia fazer a leitura do que acontecia em seu entorno e tentava usar das diversas estratégias para conseguir, dentro daquele ambiente opressor,
o que a gente chama de espaços de liberdade. Eles eram escravos, mas dentro daquele ambiente ali, eles conseguiam, no embate ali diário, cotidiano, com os senhores, né, com outras autoridades, conquistar alguns pequenos, né, direitos. Isso não é comum, tá, gente? O comum é a violência, né, mas isso é uma peculiaridade das pesquisas sobre a escravidão no Espírito Santo, tá? Existem outras pesquisas que mostram. E nós, né, que temos realizado essa pesquisa, temos percebido a influência mesmo dessa doutrina do catolicismo no chamado bom governo, né, dos escravos. A Igreja Católica não condenava a escravidão, mas ela pedia pelo menos para que tratasse, né, com amor e caridade, e com isso contribuiu para essa formação de famílias. É algo muito estranho da gente pensar na nossa realidade hoje, né, mas era uma mentalidade daquela época, né? E aí, gente, voltando então, diante do que for exposto, né, 96% dos indivíduos pertenciam a um arranjo familiar. E esses dados, eles confirmam também uma outra questão, que é a capacidade reprodutora das escravarias. E isso não só em Guarapari, mas como em todo o Espírito Santo colonial e no início do Império. O que acontece? O valor do escravo era muito alto. E os senhores, a realidade econômica, agora saindo um pouquinho só de Guarapari, eu posso falar do Espírito Santo, era baixa. Os senhores, eles não tinham muitas condições de investir, eles não tinham capital para adquirir. Então, o que eles faziam? Eles incentivaram isso que nós chamamos hoje de reprodução endógena. Eles incentivam, não era porque eles eram bonzinhos e deixavam, né, as pessoas escravizadas formarem famílias. Eles viram nisso uma chance de reproduzir dentro do próprio cativeiro a mão de obra. Tá? Então, essa é uma questão também que é bom pontuar. E sabendo disso, né, utilizando dessa estratégia, as escravarias aqui do Espírito Santo, que no caso da minha pesquisa se adequa, a gente percebe um equilíbrio sexual, né, diferente de outros lugares onde vinham muitos africanos, a maioria eram homens. Aqui já vai ter um equilíbrio, pode passar, por favor. Já vai ter um equilíbrio, né, entre os gêneros, né, feminino, mas mulheres e homens. Aí ali de verde é a fazenda do Engenho Velho, de amarelo é a fazenda do campo. Aí mulheres em cima, homens embaixo. Percebam, né, tem a fazenda do campo tem mais, o que está maior, né, tem mais gente, mas há um certo equilíbrio ali. 133 mulheres para 130 homens. Os dois amarelos lá em cima e 82 para 64. Então, a gente pode dizer que havia esse equilíbrio. Além disso, a majoritária presença de crioulos, né, que hoje em dia nós usamos o termo nascidos no Brasil. Grande parte dessa escravaria, pensa, 215 quando Quental morreu, já tinha mais de 400, né, alguns anos depois. Grande parte nasceu ali. Né, nasceu sendo escravizado, né? E aí, a expressiva também quantidade de crianças. Aqui é a primeira coluna do segundo gráfico, de 0 a 15 anos, né? Depois de 16 a 45 anos e de 46 a 100 anos. Então, a faixa etária, a gente percebe essa expressiva, né, quantidade de crianças. Isso mostra o quê? Que havia mesmo esse incentivo a essa reprodução, que era uma forma, né, deles terem também mão de obra. E aí, todos esses aspectos que eu apresentei para vocês até aqui, eles remetem à estabilidade das famílias escravas ali estabelecidas. Ao que parece, a grande maioria dos cativos inventariados em 1792 nasceram e viveram toda a sua vida naquelas fazendas, assim como fizeram seus pais e quiçá avós. Tem a documentação, o trecho de uma pessoa que estava pedindo, né, de um escravizado que estava pedindo a alforria durante o processo,
E ele fala, meus avós estavam aqui na época do Monsanto. Então a gente percebe, né, a continuidade dessa população ali na região. Somado a isso, observa-se, aí já chegando um pouco na sua pergunta, além da questão da família, esses cativos, eles tinham meios próprios de subsistência, né? Eles tinham conseguido seus espaços, digamos assim, de liberdade. Através do quê? Do cultivo de alimentos. Isso era algo um pouco comum, né, em várias realidades aqui no Espírito Santo. Tem também estudos que mostram isso na Bahia, que eles trabalhavam de segunda a sábado e alguns senhores deixavam o domingo, né, de folga. Então, assim, eles podiam cultivar a própria roça, né, e com isso, ou aumentar, né, a sua fonte ali de alimentação, ou até mesmo comercializar para ir juntando o que a gente chama de pecúlio, né, que hoje seria a nossa poupança. E assim, alguns escravizados conseguiam depois comprar, né, a sua alforria, a sua liberdade. Além disso, a extração e coleta dos recursos naturais. Então, eles viviam em família, eles tinham ali condições, né, certas condições, é claro, de viver naquela região. Por isso, né, não era interessante, talvez, uma debandada geral. A constituição de famílias, o alto índice de crianças e idosos, os meios de sustento e o relacionamento pacato com a sociedade local parecem ter sido elementos suficientes para impedir que houvesse uma demandada geral dessa escravaria durante o período em que se desenrolou a demanda em torno da herança. A análise dos dados levantados permite observar essa reprodução endógena, né, prática estimulada pelos proprietários de escravos do Espírito Santo em uma dinâmica que lhes garantia a reprodução da força de trabalho a partir do crescimento vegetativo. O estímulo à formação de famílias parece decorrer também da forte influência da Igreja Católica no tocante ao governo dos escravos. E aí tá, então a gente conheceu, né, as fazendas, entendemos todo o processo, né, que se desenrolou em torno dessas fazendas, conhecemos o perfil da população escravizada que vivia ali. E agora a gente entra na parte final, que são as revoltas, né? O que acontece? Em 1805, os herdeiros eles ganham o direito da posse das fazendas. E aí, apenas em 1811 é que eles vão conseguir nomear um administrador. Esses herdeiros eles não vieram para o Brasil. Eles nomeiam um novo administrador da fazenda, também um padre, chamado Domingos José da Silva e Sá. A chegada desse padre, gente, marca o início de uma série de levantes, revoltas e sublevações, fugas, né? Desorganiza toda aquela estrutura em que aquela população escravizada vivia. Por quê? Porque o padre Domingos, ele se deparou com uma escravaria estável, com cerca de 400 cativos, em que 96% pertenciam ao núcleo familiar. Eles praticavam agricultura de subsistência. Então, né, provavelmente, as fazendas estavam funcionando e eles tinham condição de praticar a agricultura, mas eles também tinham relações com outros fazendeiros locais, através de um comércio de madeiras, que na verdade era um contrabando, que na época era proibido, né, a retirada de madeiras aqui na região. Então, aos olhos desse padre Domingos, quando ele chega, a situação era absurda. Pois, na cabeça dele, os escravos viviam como se livres fossem. Então, ao tentar impor o que ele considerava como uma ordem nas fazendas e na escravaria, o padre, quando ele tenta impor a ordem, ele passa a interferir nos espaços de liberdade que aquela população escravizada já tinha conquistado. Então, é isso que vai fazer com que haja um choque entre esses dois, porque eles não vão, a escravaria ela não vai aceitar se submeter a uma pessoa que chega de fora e que interfere em questões que há anos, né, há séculos já eles viviam ali, a maneira como eles viviam ali. E aí, dessa forma, a revolta de parcela da escravaria aparece, sobretudo, como tentativa de manter
a relativa autonomia que eles tinham, ou seja, o modo como eles viviam, organizados em família, tendo a condição de fazer suas roças, né, podendo negociar ali com outros fazendeiros locais. A partir do momento que o padre chega e passa a interferir nisso, a população escravizada, eles não vão aceitar. A partir disso, desenrolou-se uma série de levantes escravos entre 1811 a 1814. Não foi um dia eles se revoltaram e acabou. Foi uma coisa que perdurou, né, durante 3 anos, quando então 4 pessoas escravizadas da fazenda do Campo acabaram por assassinar o padre Domingos, né? Após esse episódio, uma coisa que era entre proprietário, né, e propriedade, uma coisa que era relativa à questão doméstica, passa para uma questão pública, ou seja, foi um crime. Então, as forças externas, elas poderiam intervir nessa situação, porque fora isso, nenhuma outra autoridade poderia intervir na relação entre, né, o dono e o escravizado. E aí o que acontece, gente? Vai haver a mobilização de forças repressoras, tropas são enviadas da capital Vitória, pelo governador Francisco Alberto Rubim, né? Entre 1814 e 1817, durante 3 anos, as tropas vêm, tentam, né, submeter essa população à ordem, né, tentam encontrar essas pessoas que haviam assassinado o padre e não conseguem, né? Justamente por quê? Porque quando a gente vê aquela região ali, a região hoje, né, que pega aquela parte que a alça da Rodossol, né, cortou, é uma região de mato, ainda hoje é um pouco fechado. Imagina naquela época, essa população ela tinha um conhecimento enorme do território, então eles conseguiam se esconder, né, e evitar que essas forças repressoras achassem eles. E tem um caso curioso também que atrasou esse papel, né, desse policiamento, que foi o seguinte: num dos documentos que eu encontrei, uma das autoridades policiais relata para o governador que eles não poderiam ir atrás dos escravizados porque estava faltando mandioca, né, a farinha de mandioca, que é uma dos alimentos base, né, da nossa culinária, e que sem a farinha de mandioca as tropas não iriam entrar pelas matas para achar essa população escravizada, né? Isso é algo bastante curioso, assim. E aí então essas forças repressoras, elas não foram capazes de submeter a escravaria. E como que a gente sabe disso? Né? Através de um relato de um príncipe austríaco que fez uma viagem aqui pela capitania do Espírito Santo, e ele passou em Guarapari, na vila de Guarapari, em 1816, chamado Príncipe Maximiliano. E ele conta que os escravos, eles tomaram posse das fazendas, viviam nelas livres, sem trabalhar muito, caçavam nas florestas e coletavam produtos das matas. Foi o príncipe Maximiliano que se referiu ao lugar como uma república negra. Pode passar, eu acho que eu esqueci de falar. Como uma república negra, devido ao fato de que, após a série de levantes, o assassinato do padre, a ineficiência das forças repressoras, os escravos se apossaram das fazendas e passaram a viver da exploração dos recursos que elas ofereciam. Assim, o uso do termo república não se refere ao emprego utilizado atualmente. Quando eu falo república negra, não está relacionado à nossa forma de governo, em que a gente vota, não tem a ver com isso. Inclusive, um dos desafios do historiador é tomar muito cuidado com as palavras, que palavras que hoje têm para a gente um sentido e um significado, em outros tempos tem outros sentidos e outros significados. Ele se referia ao fato de os escravos habitarem as terras sem prestar obediência a nenhuma autoridade externa e viverem de forma coletiva. E aí essa coletividade a gente consegue entender que está muito ligada a toda aquela história que eu contei para vocês antes, da questão das fazendas e de como eles estavam organizados.
A última referência encontrada sobre os escravos e as fazendas que foram de Quental é de 20 de outubro de 1825. Foi um ofício do então presidente da província do Espírito Santo, Inácio de Vasconcelos, ao ministro da Marinha, em que ele relatava o abandono de 2 fazendas em Guarapari devido aos distúrbios e até mortes causadas pelos escravos. Percebe-se então que os escravizados eles alcançaram êxito pretendido em suas ações, qual seja a manutenção de seus espaços de liberdade. Ao que tudo indica, eles se conservaram naquelas terras e desenvolveram uma comunidade autossuficiente. Retiravam sua subsistência das roças, da coleta nas matas, que provavelmente incluía o contrabando de madeiras. É importante mencionar que essa série de levantes escravos ocorridos na vila de Nossa Senhora da Conceição de Guarapari, que era como Guarapari se chamava nessa época, constitui exemplo raro desse tipo de resistência em terras capixabas para o final do período colonial. Ou seja, até hoje a historiografia capixaba não encontrou revoltas escravas no período colonial. Essa seria um grande exemplo. Então, mais um fator assim, da importância do nosso município, e da riqueza da nossa história. Além do fato de existir ainda hoje na região uma comunidade que se autodefine como remanescente de quilombo. E aí o que acontece, pessoal? Caminhando para o fim, que eu já vi que eu me estendi um pouquinho, ao final do mestrado, quando eu alcancei esses resultados da pesquisa, uma pesquisa a gente fala que ela dá certo quando você responde a sua pergunta que motivou a pesquisar, mas que você sai com novas questões, para poder aprofundar. E ao finalizar isso, eu pensei, houve um deslocamento depois de 1825, aquela população ali, eles conseguiram de fato ficar naquelas fazendas? Houve um deslocamento? O que ocorreu com elas, ou eles passaram a pertencer a novos donos das terras das fazendas que aos poucos eram desmembradas? O que vai acontecer? O que foi fazenda do campo, o que foi fazenda Engenho Velho, com o tempo, elas vão sendo desmembradas em vários pequenos terrenos e passando para outras pessoas. Então, eu ainda não sei falar para vocês o que aconteceu com aquela população que vivia naquela região. Porque eles, independente do modo como viviam, com uma certa autonomia, eram considerados, escravos. Então, essa foi uma questão que me intrigou bastante, E aí, a gente foi, eu junto com a parceria com outras pesquisadoras lá do laboratório de pesquisa que eu faço parte na UFES, nós buscamos em vários locais aqui em Guarapari, tentei no arquivo municipal, descobri que Guarapari não tem um arquivo municipal, fui no arquivo da Câmara, não me deram permissão de poder pesquisar na documentação de lá, mas eu soube que os documentos mais antigos que tem lá é de 1929, então também não era um período que me interessava. E aí eu consegui, conversando com um com o outro, encontrar no cartório de primeiro ofício Reis Simões, aquele cartório ali da pracinha do Bradesco, uma documentação inédita, que é esse projeto que eu vou apresentar para vocês. Essa documentação ela ainda está sendo trabalhada, eu não tenho, nessas perguntas que eu falei, o que aconteceu com essa população, não tenho como responder, mas nessa documentação ela revela um mercado de compra e venda de terras. Então, mostra o que aconteceu. A intenção nossa é mapear, pegar quem comprou as terras naquela região para a gente conseguir mapear e acompanhar. E traz também várias cartas de compra, de venda de escravos e também ações de liberdade, cartas de liberdade. Então, essa é uma documentação assim inédita, E o projeto ele foi chamado de Fontes sobre a História de Guarapari, Inventário e Reprodução de Documentos Cartorários do século XIX. Esse projeto, gente, ele está disponível, tá gratuito, dele resultou um livro. Nesse livro, a gente apresenta, tem a digitalização
19 livros entre 1859 a 1916, no total de 1.296 documentos digitalizados, tá? E aí a gente coloca, no início do livro tem uma introdução, que a gente vai falar da história de Guarapari, né, do período colonial até o período republicano. Essa introdução é acessível a todos, a quem tiver interesse, né? É só entrar no link coloca LTHL UFES, que já aparece o site, né? Mas eu posso disponibilizar também. E depois tem também essas cartas transcritas. Aí já é algo de interesse mesmo para desenvolvimento de pesquisas, né? De outros estudiosos que tiverem interesse em continuar essa pesquisa também. Esse projeto ele foi feito com o apoio do Funcultura, que é um fundo de cultura da Secretaria Estadual do Espírito Santo, e realização, né, pelo programa de pós-graduação em História da UFES, composto por mim, a historiadora Kátia Salles da Mota, Adriana Pereira Campos e Caroline Siqueira Silverol, que participaram também, né, dessa empreitada. E aí, para finalizar, né, só alguns dados, assim, de todos esses documentos, quase 1.300 que eu falei para vocês, são 74 cartas de liberdade, e também tem algumas cartas de alforria, porque há uma diferença entre uma e outra, 27 escrituras de doação de bens, e no caso esses bens, né, as pessoas escravizadas também eram arroladas como bens, 21 escrituras de posse de bens ou escravos e 133 escrituras de vendas de escravos. Desculpa. Então, o meu interesse nessa documentação é o quê? É tentar acompanhar, mapear através dos sobrenomes das famílias que estavam lá naquele inventário de quintal, para conseguir encontrá-los, né, e saber o que sucedeu com aquela população, né? E além disso, esse capítulo da história de Guarapari ainda está para ser escrito, mas nas análises preliminares dos dados permite mapear aquelas famílias do período colonial até finais do Império, chegando inclusive aos dias atuais, em uma localidade ainda pouco conhecida, que é o Quilombo do Alto Iguape. Então, pessoal, o mais interessante de toda essa nossa história é que não ficou só no passado. Hoje em dia nós temos um exemplo vivo de tudo isso, que é a comunidade quilombola de Alto Iguape. Pode passar para o próximo slide. Que é o próximo e último. A comunidade de Alto Iguape, ela foi reconhecida em 2012 pela Fundação Palmares. É um patrimônio imaterial do nosso município e que nós precisamos valorizar muito. Por quê? Porque ela é a única comunidade quilombola reconhecida pela Fundação Palmares da Grande Vitória. Nós temos inúmeras outras, uma que tem muito mais coisa produzida sobre ela, que é a Araçatiba, em Viana, e ainda não tem a certificação. Então, só o fato da comunidade de Alto Iguape ter a certificação demonstra tamanha importância dessa comunidade e da história, que faz parte da história de Guarapari, né? E aí, falar um pouquinho da comunidade, foram 36 hectares de terra demarcados, né? Lá vivem atualmente cerca de 14 famílias, que dependem da agricultura para sobreviver, em sua maioria. Eles fazem, né, agricultura familiar, vendem produtos, também produzem, né, pães, bolo, licor, farinha, né, comercializam isso na feira municipal. A região é uma região preservada de Mata Atlântica, né, que é um certo favor que essa comunidade faz para nós, né, diante de tamanha degradação ambiental que a gente tem visto cada dia mais no nosso município. Então, para a especulação imobiliária, né, é importante ressaltar. Então, ali é uma área de Mata Atlântica preservada, com inúmeras nascentes de onde vem rios, né, que cortam também o município, como o Rio Una, o Rio Peroucão. Então, assim, é uma região
de malhas de morro capixaba. Você chega lá em cima, vocês veem como se fossem vários morrinhos, né? Muito bonito. E também possui grutas, cavernas com resquícios arqueológicos. E uma das coisas que eles fazem ainda hoje, né, como forma de preservar os seus modos de viver e suas tradições quilombolas, está ligado ao Congo, né, que ainda é praticado na comunidade, e também a fabricação de farinha, onde eles têm o quitungo, que é a forma como eles chamam, né, da casa de farinha, fabricação artesanal, tal como era produzido, né, em séculos anteriores. E para contribuir, né, para essa valorização da diversidade cultural, nós desenvolvemos, junto à comunidade quilombola de Alto Iguape, entre 2020 e 2021, 3 projetos. E aí eu finalizo minha apresentação apresentando rapidamente esses 3 projetos. Primeiro foi um projeto intitulado Em Busca da Autonomia, Quilombolas e Políticas Públicas, que foi aprovado em 3º lugar pela Secretaria Estadual de Cultura. Nesse projeto foi uma oficina dada aos quilombolas, um trabalho interno para ajudá-los a desenvolver a própria autonomia, a organizar a comunidade, a conhecer a própria história, para que eles saibam contar a própria história para as pessoas que chegam lá. Né? Também trabalhamos em cima das questões das políticas públicas, quais são os direitos que competem, né, que eles podem recorrer, e também sobre a economia solidária, quais as possibilidades de atividades que eles podem desenvolver ali, pensando em preservar suas tradições, pensando em preservar o meio ambiente de uma forma sustentável. Desse projeto, eu fiz questão de apresentá-los porque vai sair uma apostila que vai ser com um link aberto, né? Não é para venda, é para que todos tenham acesso, aonde a gente conta essa história, onde a gente traz todas as aulas que foi dada lá. E é interessante, porque não só aspectos da história da comunidade, mas também da história do povo negro no Brasil e a luta, né, em torno dos seus direitos. E aí, então, em breve vai ser publicado esse material. O segundo projeto da memória escrita, oficina de alfabetização e letramento no Quilombo Alto Iguape, que foi aprovado em 1º lugar pela Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura aqui de Guarapari, via Lei Aldir Blanc. Foi um projeto assim que cativou, aqueceu os nossos corações, feito por mim e pela professora Fátima Bruno Intringer, aqui de Guarapari também, porque nós promovemos com um grupo, né, dos senhores ali da comunidade uma oficina de alfabetização, mas a partir dos conhecimentos deles. Então, a partir na medida que a gente ia alfabetizando eles, nós também promovemos um resgate da cultura, de lendas, contos, causos, receitas. Então vai ser também publicado um livro que tem tanto a parte pedagógica, que pode servir para ser replicado em outros lugares, mas também vai ter esse registro, né, dessa memória da comunidade. E o último, também aprovado via recurso Aldir Blanc aqui do município, foi um projeto de manutenção do espaço cultural, em que nós promovemos a reforma dos galinheiros, né, onde 15 famílias foram beneficiadas para que eles tenham, né, condições ali de uma melhor subsistência e também, quem sabe, uma geração de renda, né, e também fizemos a restauração, porque era um patrimônio material, né, então restauramos junto com uma equipe de arquitetas a casa de farinha, chamada de Quitungo. Então, em breve, a comunidade de Alto Iguape vai poder voltar a produzir a sua própria farinha, e a nossa intenção é conseguir um selo para certificar essa farinha, para que chegue, né, nos supermercados, que cheguem a todos nós aqui do município, né? Então, todos esses projetos, eles têm o objetivo de contribuir tanto para a preservação e valorização dos modos de viver desses povos tradicionais, que são os quilombolas, né, visando o quê? A sustentabilidade, a geração
de renda, a autonomia e o desenvolvimento não só da comunidade, mas isso também contribui e enriquece também o nosso município de Guarapari. Então aqui convido, né, quem quiser e tiver interesse a nos seguir, tem a página lá, @quilomboaltoiguape, onde nós contamos a história da comunidade e fizemos uma exposição de tudo que foi realizado ao longo desses projetos, né? E aí eu trouxe também, só a título de ilustração, um dos galinheiros que foi reformado, e aqui embaixo o quitumbo, que é o que eles chamam, né, de casa de farinha. Bom, esses projetos para mim é uma satisfação muito grande poder desenvolvê-los, porque através de uma pesquisa que eu fiz, né, com eles, uma pesquisa histórica, eu consegui, né, criar uma relação com a comunidade e a gente agora tem trabalhado juntos visando essa preservação da história, mas pensando também no hoje, né? Não adianta só falar do passado, é importante a gente dar condições dignas hoje, né, auxiliar, melhor dizendo, essa população. Bom, gente, é isso. Desculpe se eu me estendi demais. Muito obrigada pela paciência. Estamos assim, muito felizes.